Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro encontro do programa Quebrando o Hábito de Ser a Personagem. Bom, nas últimas semanas, vocês praticamente se tornaram aí cientistas, né? A gente trouxe mais dados ali, eu trouxe mais dados científicos, né? Falei um pouco mais da ciência do nosso comportamento. E aí vocês passam então a se tornar meio que cientistas, maestros ali da própria realidade. Na última semana, a gente praticou a arte de encontrar, a porta do nosso sistema operacional, ou melhor, a porta do sistema operacional da nossa mente, tá. Então é como se a gente tivesse chegado ali na porta daquele sistema operacional. E hoje nós não vamos só bater a porta, nós vamos abrir ela e iniciar o processo, um processo ainda mais profundo, tá, que é o processo que é como se fosse uma desinstalação consciente dos programas que compõem essa nossa personagem, que a gente foi entendendo ao longo dessa jornada, tá? Para vocês, depois de 3 programas aqui, quando eu falo personagem e identidade, fica muito mais claro para vocês? Vai ficando cada vez mais claro, né? Beleza. O trabalho, então, hoje é justamente sobre desaprender, tá? É sobre desmemorizar uma emoção que se tornou a sua natureza. É sobre morrer para o velho eu, para que o novo possa nascer. Pode até soar um pouco dramático, mas é verdade, tá? Para que a sua nova identidade, para que a sua nova vida possa realmente começar, a sua vida antiga, a vida dessa personagem precisa chegar ao fim, tá? Então, antes da gente mergulhar na prática, essa prática mais profunda, é importante que vocês entendam o que que a gente está fazendo e por que que isso funciona o que a gente está fazendo, tá? Hã, muitos de vocês chegaram até aqui com a ideia de que fazer uma auto-hipnose, esses processos que eu faço, essa indução, essas induções, é como se fosse só algo para relaxar, ou, por exemplo, para pensar positivo, né. Muita gente tem que falar: "Ah, isso é ótimo, faz eu relaxar, faz eu pensar positivo". E eu preciso ser claro num aspecto que é o seguinte: o que nós vamos fazer hoje não tem a ver com só relaxar e pensar positivo, não tem a ver com isso, tá? O relaxamento, quando a gente está nesse processo, o relaxamento ele é um bônus. Pensamento positivo ela é uma consequência. O nosso trabalho ele é muito mais fundamental, tá? É um trabalho de desconstrução neurológica. Então, quando eu faço, na maioria dos encontros aqui, uma indução, o que que é a indução? É a hipnose, né? O que quando eu faço uma hipnose, uma visualização, é muito importante que vocês tenham essa entrega. Não é só um processo de, relaxamento, né, como eu acabei de falar. É um processo, de fato, de desconstrução. Eu falei bastante isso na primeira aula, né, da construção neurológica que acontece nisso. Então, quando eu comecei a criar esse clube até, eu pensava assim: "Ah, eu acho que uma aula ou outra eu vou fazer hipnose, né, a maioria vai ser de conteúdo e exercícios". No entanto, assim, a maioria das aulas até agora, eu tenho feito esse trabalho, porque eu acredito de verdade que é a maneira mais efetiva da gente transformar, não só com a informação, porque a informação vocês têm no livro, você tem em qualquer lugar, né. A transformação, ela acontece quando a gente começa a colocar em prática, tá. Então pensa o seguinte, algumas pesquisas, elas mostram que já aos 35 anos de idade ali, 95% de quem você é, ou seja, suas crenças, seus hábitos, suas relações emocionais, seus pensamentos automáticos, é um programa memorizado que roda lá no seu subconsciente, tá? Então isso significa que só 5% da sua mente está consciente, lutando contra esses 95% que estão ali no piloto automático. Então, provavelmente vocês já tentaram mudar um hábito usando só a força de vontade desses 5%, né? Quando a gente fica ali tentando, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, hoje eu vou para academia, eu vou manter a academia, eu vou manter essa dieta. Essa batalha, ela já é perdida antes mesmo dela começar. Antes dela começar, ela já está perdida. Porque a sua personagem, ela vive nesses 95%. Ela é o programa. E como todo programa, ela precisa de energia para rodar.
A energia que alimenta essa personagem é a sua atenção, é a sua consciência. Então, pensem nos pensamentos como se fosse um rio, tá? A personagem, ela é como se fosse o barco. E você está dentro desse barco, sendo levado pela correnteza, é, como se fosse a correnteza das suas emoções, dias após dias. Você acorda e o rio de preocupação já te leva para um lugar. Ou seja, você acorda e já tem um mecanismo automático de te levar a medo, ansiedade, insegurança. Você já está sendo levada para aquele lugar sem ter tido consciência disso, sem pensar sobre isso. Você encontra alguém, por exemplo, e aí o rio da crítica começa a correr. A prática de hoje, ela é principalmente sobre sair do rio. Sobre a gente sair desse rio que está levando a gente para lugares que a gente não controla. É sobre a gente sentar na margem e, pela primeira vez, observar a correnteza passando. E peguem essa metáfora que eu criei do rio, porque é justamente essa a ideia: observar a correnteza passando. Você não é o rio. Por mais turbulento que possa estar aí dentro, por mais turbulento que sejam os caminhos que você chega aí dentro, você não é o rio. Você é a consciência que observa o rio. Eu falo bastante isso, né? Quando nos nossos pensamentos, eles, na maioria das vezes, eles são sujeiras mentais, são falatórios mentais, né? Como se tivesse um blá 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 na nossa mente. E muita gente acredita que é esse blá blá blá. E eu falo, você não é esse blá blá blá, você não é os seus pensamentos. Você é alguém que observa os pensamentos, que pensa, nossa, eu estou pensando sobre isso. Nossa, eu pensei sobre aquilo. Então essa parte ela é muito importante. Vocês precisam dominar essa parte que é o poder de se observar, o poder do observador. E assim, quando a gente começa a falar nisso, muitos dos conceitos que eu trago aqui têm uma sensação de serem meio filosofia, meio vago demais. Não é. Isso é neurociência. Lembra da lei que eu falei na aula passada? Acho que foi na aula passada. Neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, neurônios que disparam juntos permanecem juntos. A sua personagem da frustração, por exemplo, ela é uma via neural. Existe uma via neural aí dentro estabelecida para te colocar no lugar da personagem da frustração. Então, o gatilho, vamos supor que o gatilho é o seu chefe te ignorar. Dispara um pensamento. O pensamento é, ele não vai me valorizar. Ou, ele não me valoriza. Que dispara uma emoção. A emoção é a frustração. Aí essa emoção dispara uma química no seu corpo. Esse circuito disparou tantas vezes que agora já existe uma estrada pavimentada no seu cérebro. De novo, existe aquele caminho de grama formado, que eu falei lá na aula de hábitos. Já está fixado essa via neural. O que acontece quando você apenas observa o pensamento, mas você não reage ao pensamento? Você ativa o pensamento, mas não ativa o programa emocional completo. Então, quando você pensa, meu chefe não me valoriza, e não permite, né, e não ativa esse pensamento, você não ativa o programa. E aí, pela primeira vez, os seus neurônios param de disparar, juntos, né? Eles não se conectam mais. Se você faz isso de forma repetidamente, assim como você fez para criar essa conexão, se você faz para romper essa conexão começa a se enfraquecer. É a inversão da lei. Neurônios que não disparam juntos não se conectam mais. Então, quando você começa a observar sem reagir, você começa a podar neurologicamente esse velho eu, ou seja, a personagem. Esse é o início do processo de você desaprender.
Perceba uma coisa incrível aqui. Você não está lutando contra a sua personagem. A gente só está tirando a energia dela. Muita gente quer mudar lutando contra quem é. É uma batalha muito cansativa. Aqui a gente não está fazendo isso. Quando você tira a energia, a força da sua personagem, ela começa a definhar. Porque ela não tem atenção. Ela não tem o que alimente ela. Tá claro para vocês? Então, quando algo acontece na nossa vida, então imagina o seguinte, algo aconteceu. Um carro me fechou no trânsito. A gente vive da seguinte maneira, algo acontece, todos nós temos uma resposta automática para isso que acontece. Então vamos supor, um carro me fecha, eu tenho uma resposta automática que é xingar o cara. Pô, filho da mãe, você fez isso, xingou. Blá, blá, blá. Nós acreditamos que para tudo que acontece na nossa vida existe uma resposta, porque nós temos já esses mecanismos automáticos de resposta. Então, algo acontece, evento acontece, né, o gatilho, a situação, o que quer que seja, eu já tenho a maioria das respostas prontas. Hoje, nós agimos assim. O que eu estou falando para vocês? Não existe um gatilho, ou uma situação, ou um evento acoplado a uma resposta. Nós temos o livre-arbítrio de abrir esse espaço, ou seja, a gente abre esse espaço e entre o que acontece e a resposta que eu dou, eu escolho o que eu quero fazer. Hoje a personagem faz vocês fazerem assim, ó. Algo acontece, eu já estou dando a resposta. Acabou. Não tem outro caminho. O que eu estou chamando para a gente observar é para que a gente comece a abrir esse espaço. Então imagina que você está dirigindo e talvez esteja atrasada ali, correndo, estressada, de repente o carro te corta de forma agressiva. Você tem dois caminhos que você pode. O caminho da reação da personagem, né? Qual é a reação da personagem? Pensamento automático. Inconsciente. Que idiota, que folgado, não tá me respeitando, não sabe dirigir. A partir do momento que tem um evento, então tem ali, né? O gatilho tem um pensamento, vem uma emoção. Nesse momento, a química da raiva toma conta, né? Inunda ali seu corpo, e aí um coquetel químico é liberado dentro de você. Aí você tem uma reação física e comportamental. O seu corpo adoece, você fica, aperta o volante, sua, buzina, começa a reclamar em voz alta. Passa 10 minutos e você ainda está remoendo aquela cena, né? Contando uma história para você mesmo daquilo que aconteceu, mantendo essa química aí dentro do seu corpo ativa. Tá? Nesse caminho, você se torna a raiva. Não houve esse espaço. O programa, ele rodou perfeitamente. A sua personagem rodou o programa lindamente. Algo aconteceu, a personagem raivosa que eu tenho já estava lá atuando. O que você fez? Você reforçou essa via neural dessa personagem reativa, por exemplo. Vamos chamar ela de personagem reativa. Você reforçou, você manteve o padrão. É por isso que a maioria das pessoas tem tanta dificuldade de mudar, porque elas nem percebem que estão fazendo isso no dia a dia o tempo inteiro. Agora vamos ao segundo caminho, a segunda possibilidade, que é quando a gente começa a colocar o observador no meio. Então você tem um gatilho, lá o gatilho, o rapaz te freia, te fecha, né? Vem o pensamento inicial, né? O carro te corta, o primeiro pensamento é que idiota. É automático, né? Pô, não deveria ter feito isso. Esse pensamento ele ainda é um hábito para você. Só que aqui, quando você percebe ele, quando você entra com o observador, aqui você tem a capacidade de mudar. Em vez de você se fundir com o pensamento e deixar que ele comande de novo, em vez de você deixar que de novo a sua personagem comande, você que é a consciência, você dá um passo e observa. E o caminho de observar é observar como se fosse uma outra pessoa. Você pode observar e falar, nossa, olha que interessante. Olha ali a personagem da raiva, olha a personagem reativa.
Nossa, olha esse pensamento que eu tive, que ele teve. Pode até olhar como se fosse uma outra pessoa, né? Que ele tem. Olha, ou melhor, até traz para você, né? Olha o pensamento que eu tive. Olha o calor que está subindo no meu corpo. Nossa, olha como o meu batimento cardíaco acelera. Nossa, entendi. Isso é o meu corpo reagindo quimicamente ao que o meu pensamento disparou. Você vai se observar. Sair desse automático de só s- pensar e sentir. Você continua sentindo essa onda de energia química no corpo, né? Só que agora, qual é a diferença? Você para de alimentar ela. Você conscientemente relaxa as mãos do volante, você começa a fazer um trabalho. Você não buzina, você não cria uma história sobre como o mundo inteiro dirige mal, que essa cidade é terrível, que o trânsito é horrível. Você só respira e continua assistindo como que essa onda de energia aconteceu em você. Qual é o resultado disso? A onda de raiva ela surge, ela atinge um pico, só que como ela não tem mais a sua atenção, ela não tem mais energia para se alimentar com mais pensamentos e mais ações, ela começa a perder força. E aí, ao invés de estar daqui a 10 minutos você ainda alimentando isso, em 30, 60 segundos ela vai diminuindo. Ela sai do estado de simpaticotonia e vai voltando para parasimpaticotonia. Ela fluiu através de você, mas ela não te arrastou junto nesse processo. Qual é a conclusão? Observar o pensamento sem reagir a ele. Essa é a conclusão. É você observar o pensamento como talvez você reagiu e não alimentar ele. Entenda o seguinte, não é você suprimir a emoção ou fingir que nada está acontecendo, tá? Não é para você fazer, não, tá lá uma raiva subindo aqui dentro, não, não tô acontecendo nada, eu tô bem. Não, você vai observar isso. É você sentir essa energia da emoção no corpo de forma plena mesmo, mas sem se identificar com o pensamento ou com a história que vem junto. Porque na maioria das vezes o que vem é uma história. Uma história. Ah, ele não deveria ter feito isso, não deveria ser assim, deveria ser assado. Você só permite que essa onda passe sem você se afogar nessa onda de emoções. Com a prática, é óbvio que no início, quando você vai fazer a primeira vez, não é tão simples. É como qualquer coisa na vida. A primeira vez que você faz não é tão simples. Mas com a prática, aquilo vai se tornando cada vez mais fácil. Porque o espaço entre o gatilho e a reação vai se tornando cada vez maior. Hoje é assim, ó. Daqui a pouco vai ser assim. Ah, mas é muito pertinho, Igor. Eu consegui abrir pouco espaço. Ok, ótimo. Daqui a pouco vai ser assim, daqui a pouco vai ser assim. Você vai abrindo. É nesse espaço aqui que reside a nossa liberdade. O seu poder de escolher. O seu poder de criar a sua identidade. Tá claro para vocês até aqui? Tá claríssimo? E aí, isso vai levar a gente a um outro ato muito poderoso, que é a rendição. Para o ego, para a personagem que vive em modo de sobrevivência, essa palavra rendição, né, se render, soa como se fosse uma derrota, uma fraqueza. Só que, no reino da criação, aceitar é um ato de sabedoria. Tá? Então a gente vai aprofundar, e existem dois modos de viver: sobrevivência ou criação. Tá? Então existem esses dois modos. Ou a gente está vivendo em sobrevivência ou criação. Por que que é legal separar? Sobrevivência é o nosso estado de alerta. A gente está em alerta, a gente está sobrevivendo. Tá? Quando a gente está tenso, né, precisando resolver um problema, a gente está na sobrevivência. Tá? A gente vive ali em beta alta. O seu corpo está inundado de hormônios, de estresse, de adrenalina, de cortisol. E, obviamente, esses momentos eles têm a sua importância. Tá? A sua atenção ela está pregada naqueles pontos que é o seu ambiente, ou seja, ela está presa às ameaças externas, ao seu corpo, então ele está sempre pensando nas sensações que você está sentindo, nas dores, e ao tempo. A gente está o tempo inteiro correndo contra o relógio, né? Preso no nosso passado.
Nesse estado de sobrevivência, a gente fica muito mais preso à matéria, a gente é muito mais materialista. Você acredita que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. Você está focado na partícula, na matéria, e a sua missão é prever um futuro com base no que aconteceu no seu passado. Então você está materialista, preso em prever o que vai acontecer, sempre trazendo, resgatando o que já aconteceu no seu passado. Ou seja, esse é o reino da personagem. A sobrevivência é o reino da personagem. A personagem, ela vive para sobreviver. O que que acontece nesse lugar? Você está num futuro previsível. Quem aqui lembra da primeira aula do programa de hábitos? Primeira aula eu falo disso. A gente viu lá nessa primeira aula o futuro previsível. Vocês lembram disso? Quem lembra que criou um futuro previsível? No mundo da criação, o jogo muda. Você desacelera as suas ondas cerebrais para alfa e teta, os hormônios do estresse diminuem, a sua atenção sai do mundo exterior e se volta para o mundo interior. Você se torna um idealista. Você entende que o mundo interior cria o mundo exterior. Não é o mundo exterior que comanda, sim o mundo interior. Você não está mais focada na partícula, você está focada na onda, na energia do potencial, no campo das infinitas possibilidades que eu falei na outra aula. Então, em criação, você não prevê o futuro. Ou seja, não tem um futuro previsível para você. Esse futuro previsível que é a repetição do passado. Ele não existe em criação. Por quê? Porque você cria o seu futuro. Ele é uma criação sua. Está aberto. Então, a rendição, ela é a ponte entre esses dois mundos. É o ato de dizer: a minha personagem, que só conhece a sobrevivência e o passado, não tem solução para o meu futuro. Eu preciso entregar esse problema a uma mente maior. E aí, nesse ponto, pessoal, a gente precisa ter uma certa coragem mesmo para nesse processo nos tornarmos ninguém. O que que significa na prática nos tornarmos ninguém? Significa, por um momento, você esquecer quem você é. Porque hoje, quem você é justamente a personagem que você acredita ser. Quando você tira a sua atenção do seu nome, da sua profissão, das suas relações, você se torna ninguém. Significa esquecer que você tem um corpo, retirar a sua atenção das suas sensações, da sua dor, do seu prazer e se tornar nenhum corpo. Significa esquecer onde você está, retirar a sua atenção da sala, da sua casa, da sua cidade, você se torna em nenhum lugar. Significa esquecer o tempo, ou seja, retirar a sua atenção da sua agenda, das suas preocupações com o amanhã, dos seus arrependimentos de ontem. Você se torna em nenhum tempo. Quando você se torna ninguém, nenhum corpo, em nenhum lugar, em nenhum tempo, você se torna pura consciência. Você se liberta da personagem que você está conectada e que está conectada à sua realidade atual. Você se torna uma onda de potencial flutuando no campo das infinitas possibilidades. Eu falei muito na primeira aula de como nós somos energia, a gente é energia. E a partir, quando a gente atingir esse ponto zero, a partir desse momento, desse vazio, toda a criação pode acontecer. Toda a criação que você quiser pode começar. Então, essa prática que a gente vai fazer hoje, ela é uma morte simbólica. Ela é a gente dissolver o alguém que você conhece para se tornar o ninguém que tudo pode. Hoje você é presa no alguém que conhece. Esse alguém, esse conhecimento desse alguém que você é, ele é um conhecimento que te limita. Hoje o teu conhecimento,
desse alguém que você é te limita. Por quê? Porque quando você quer projetar algo, o seu conhecimento permite você saber que você não consegue aquilo. Ah, eu quero ganhar 50 milhões, por exemplo. Vou falar de números que é mais fácil, mais palpável. Por você não acreditar que isso é possível, esse alguém seu, você acredita que esse alguém que você é não tem a capacidade de registrar isso, é que você não consegue resolver, manifestar. Quando você se torna ninguém que, que deixa essa personagem, que deixa para fora todas as marcas, características e crenças dessa personagem, esse ninguém pode tudo. Pode criar tudo. Tá claro para vocês até aqui? Claro mesmo? Ótimo. Então a gente viu a importância de se tornar o observador, a importância da rendição, e agora a gente vai juntar isso, tá? A prática que a gente vai fazer agora, ela tem um objetivo, que é treinar. No encontro passado, eu também dei uma prática sobre treinar, tá? Eu pedi para vocês fazerem ela durante uma semana, espero que vocês tenham feito. Essa prática, se vocês não fizeram, volte a fazer. Ela é a preparação, tá? Treinar para essa outra agora. Essa aqui vocês também vão treinar. Então, assim, lembre-se, é o treinamento, é a repetição que faz a gente ter a capacidade de cada vez ir mais fundo nessas hipnoses, de cada vez que, ao ir mais fundo, a gente cause mais transformações ainda, tá? Então, esse processo de treinar cada vez mais é muito importante. Por quê? Esse treino agora é justamente para ter essa habilidade de se tornar um observador, de acalmar essa mente analítica e de intencionalmente se render e se conectar com essa inteligência maior, tá? Essa inteligência que está ligada ao campo das infinitas possibilidades. Essa inteligência que tem gente que chama de Deus, de universo, o que quer que seja. Eu gosto de usar essa expressão do campo das infinitas possibilidades. Está na crença de quem quiser. Mas nós temos uma ligação direta com essa inteligência, tá? Eu estava, antes dessa aula hoje até, criando um material assim bem mais profundo para a gente entender como é a ligação do nosso subconsciente com essa inteligência. Assim, é muito legal, tá? E aí depois a gente, em outro momento, fala disso. Então, o objetivo aqui agora é a gente aprender bem como usar essas ferramentas. Por isso eu tenho repetido as hipnoses, tá? A intenção é você se familiarizar com o seu mundo interior, com esse vazio de criação. Sair do barulho mental da personagem que está o tempo inteiro tagarelando aqui na nossa cabeça, né? Essa personagem ela fica tagarelando, então você não acredita que você é capaz, você não acredita que você pode construir coisas. O objetivo aqui é a gente justamente desconstruir tudo isso. Ok? Dúvidas? Tá claro? Então podem sentar numa posição bem confortável, deixem as câmeras ligadas, tirar óculos quem está de óculos. De preferência, fone de ouvido é sempre melhor, pessoal. Quem não tiver aí agora, tudo bem, mas essas aulas é sempre bom vir de fone, porque a minha voz fica mais próxima, né? Você isola os ambientes externos, então sente-se aí numa posição bem confortável, fecha a porta do seu ambiente, se tiver barulho fora, pede para as pessoas fazerem, né, mais silêncio. Sempre que vocês estiverem nessa aula, aqui é sempre importante já ter essa preparação antes, tá? Então, ainda de olhos abertos, eu quero que vocês inspirem bem fundo pelo nariz e soltem o ar pela boca. Ótimo. Mais uma vez, inspirem bem fundo pelo nariz e soltem o ar pela boca. Eu quero que vocês olhem para essa ponta aqui sem subir a cabeça, só com o globo ocular, como se tivesse alguma coisa aqui em cima. Ótimo. Ainda de olhos abertos, inspira mais uma vez bem fundo e segura o ar. Nessa última vez, segura, 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 segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxa. Ótimo. Eu quero que você sinta as suas pálpebras pesando, pesando, pesando. Imagina que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais.
Imagina que é como se as suas pálpebras tivessem sido completamente desligadas. Quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam, porque é como se elas tivessem sido desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue. Simplesmente porque é como se elas não funcionassem mais. Ótimo, excelente. Eu quero agora que você pegue o relaxamento das suas pálpebras, leve para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Então sinta esse relaxamento descendo pelo seu rosto e vai descendo, descendo pela nuca, pelos seus ombros. Esse relaxamento vai passando pelo seu peito, pelas suas costas, chegando na sua barriga, passando pelo seu quadril, consequentemente, chegando às suas pernas, seus braços e naturalmente aos dedos dos pés e aos dedos das mãos. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai entrando num estado profundo de relaxamento, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. Excelente. Muito bom. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1 e a cada número que eu contar, eu quero que você se imagine descendo por uma escada, por um elevador, por um escorrega, não importa. Pode criar a sua maneira de descer. Eu só quero que você entenda que esse lugar é seguro e te coloca num estado cada vez mais profundo, descendo em 10. Vai descendo. 9. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 8. Excelente. 7. 6. Mais fundo e mais relaxado. 5. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 4. 3. 2. 1. Ótimo. Agora eu quero que você imagine que você se transporta para um lugar. Um lugar de segurança, de paz, de tranquilidade. Pode ser um lugar que você já conhece, ou pode ser só um lugar que existe aí na sua mente. Eu quero que você veja as cores desse lugar, ouça os sons, sinta a temperatura na sua pele. É como se fosse um santuário interior seu. E nesse lugar você está em perfeita segurança. É seguro esse lugar para você. Ele é tranquilo, ele te passa paz. Você pode sentir, de repente, a brisa batendo no seu rosto, ou o calor do sol. Você sente os sons que te envolvem, talvez o som do vento, de folhas, de pássaros, como você quiser, o som de alguma água que esteja perto. É o seu santuário interior. Você sente cheiros desse lugar, cheiros agradáveis, cheiros que te trazem uma sensação excelente, te trazem uma paz, uma confiança, uma satisfação. E a partir desse lugar seguro, nós vamos começar a expandir a sua consciência. Eu quero que você traga toda a sua atenção para o espaço, o vasto espaço que o seu corpo ocupa nesse espaço. Sinta o volume de espaço que as suas mãos ocupam. Sinta o espaço que a sua garganta ocupa. Sinta o espaço dentro da sua garganta. Sinta o espaço que a sua cabeça ocupa no espaço. Sinta o espaço que os seus braços ocupam no espaço. Agora sinta todo o espaço que o seu corpo
ocupa no espaço dessa sala. E ao focar em todo esse espaço, sinta o espaço ao redor do seu corpo, a imensidão do espaço que existe nessa sala. E ao focar no espaço, você se torna o espaço. Você se torna pura consciência, livre das limitações do corpo, do ambiente e do tempo. E nesse espaço de pura consciência, de vastidão e segurança, eu quero que você traga à sua mente, sem medo, aquela parte de você que você deseja mudar. Aquele estado de ser, aquela emoção limitante que você identificou na nossa primeira aula. Apenas convide a energia dela para o seu campo de consciência agora. E vamos nos tornar o observador desse programa. Eu quero que você se lembre de como você pensa quando está nesse estado. Quais são os pensamentos automáticos que passam pela sua mente? Não se identifique, apenas observe eles passando, como se fossem nuvens passando no céu. Apenas fique alguns segundos e observe. Observe esses pensamentos. Agora, se lembra de como você age. Como é que você age? Como o seu corpo se sente? Seus ombros se curvam? A sua mandíbula aperta? Quais são as escolhas que você faz a partir desse estado? Pensa nisso. Traz isso à consciência. Observa. Apenas observe. Com a curiosidade de um cientista ou a curiosidade de uma criança. Torne-se tão consciente de cada aspecto desse programa que ele não possa mais rodar. Que ele não possa mais rodar no escuro, no seu subconsciente. Traga completamente para a luz da sua atenção esse programa. E agora que você vê esse programa com mais clareza, o próximo passo é a honestidade. Repita na sua mente com toda sinceridade: esta é uma parte de mim. Eu sou criador desses pensamentos, dessas ações. Eu tenho praticado ser essa personagem por anos e hoje eu vejo ela. Esta é uma parte de mim. Eu sou o criador desses pensamentos, dessas ações. Eu tenho praticado ser essa personagem por anos e hoje eu vejo ela. Assumir a responsabilidade não é sobre se culpar, é sobre ter o poder. Porque se você criou ela, você também pode desfazer ela. Então você sente esse poder na sua mão agora para entender que você criou e você também pode desfazer ela. E agora eu quero que você declare a sua nova intenção. Com poder e clareza, declare internamente para você mesma e para a inteligência universal. Eu, como consciência, admito que vivi em um estado de. E aí você vai trazer a emoção que você viveu, de medo, de raiva, de culpa, de vergonha. Então, eu, como consciência, admito que vivi em um estado de. Eu admito que isso me limitou e me manteve preso no passado. E com todo o amor e respeito pela jornada que me trouxe até aqui, eu declaro que essa parte de mim, esse estado de ser, não me serve mais. Eu declaro que é hora de me libertar. Então, mais uma vez, eu, como consciência, admito que vivi em um estado de. Eu admito que isso me limitou
e me manteve presa no passado e com todo o amor e respeito pela jornada que me trouxe até aqui. Eu declaro que essa parte de mim, esse estado de ser, não me serve mais. Eu declaro que é hora de me libertar. Ótimo. E agora o nosso ato final de libertação, a rendição. Eu quero que você visualize toda a energia dessa personagem. Todas as memórias, todas as emoções, todas as conexões neurais que formam esse estado de ser. Imagine que você está juntando toda essa energia em uma bola de luz densa à sua frente. Então reúne toda a energia dessa sua personagem, todas as memórias que ela carregou, todas as emoções, todas as conexões neurais que formam essa personagem. Imagina que você vai juntando toda essa energia e cria uma bola de luz densa na sua frente. Veja essa bola, sinta ela. Honre ela por ter te protegido e te servido até hoje. Agradeça a ela. Só que agora, com uma intenção clara, com o coração aberto, imagina que você está entregando essa bola de energia para o campo das infinitas possibilidades. Visualize uma luz brilhante, uma inteligência superior, uma fonte de energia à sua frente e simplesmente solte, entregue, libere essa energia de volta para o campo, para que ela possa ser transformada em um potencial maior. E ao fazer isso, sinta o alívio de soltar todo esse peso, toda essa bagagem. Sinta a leveza, sinta o espaço que se abre dentro de você. Você não é mais aquela personagem. Na verdade, nesse momento você não é nada, ninguém, sem um estado, sem um corpo, sem um nome. Você é pura consciência, um campo fértil de potencial. Apenas descanse nesse vazio, nesse estado de não ser. Esse é o verdadeiro momento da criação. Apenas descanse nesse estado por alguns segundos. Ótimo, excelente. E muito lentamente, com extremo cuidado, comece a trazer a sua consciência de volta. De volta para a sua respiração, de volta para a sensação do seu coração batendo, de volta para a sensação do ar entrando e saindo dos seus pulmões. Tome consciência do seu corpo, mas não da sua personagem antiga, apenas do seu corpo, como um campo de energia. E lentamente comece a mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai voltando aos poucos, movimentando mais algumas partes do corpo. E eu vou contar de 1 até 3. No número 3 você vai abrir seus olhos, sentindo-se de volta, presente, entendendo que todo o trabalho foi executado, entendendo que a sua mente subconsciente aceita e introjeta essas novas sugestões como verdades absolutas em 1, 2, 3. Ótimo. Pode abrir os olhos. Bem-vinda, bem-vindo de volta ao seu estado de ser. Peguem os seus cadernos e antes que a sua mente analítica possa querer tentar entender o que aconteceu, apenas escreva. Escreva aí no seu caderno o que que você sentiu, o que você libertou, o que que você liberou, que imagens vieram. E não julga, apenas anota. Só permita que essa experiência flua do que estava aí dentro para o papel, sem julgamento. Apenas coloque aí.
Ótimo. Se alguém quiser compartilhar, pode levantar a mão. Quiser falar alguma coisa sobre o que sentiu, sobre o que veio, só levantar a mão assim e a gente abre o microfone, tá? Pode falar, Carlos. É interessante que surgiram muitas imagens de miséria, pobreza e vício, mas eu conseguia, como você falou, eu conseguia olhar, não me projetar naquele cenário, mas olhar mesmo as cenas como resultado Legal. de algum processo, alguma coisa assim. Porque se eu fosse tentar explicar racionalmente, eu ia querer entrar dentro da cena toda para justificar. E não tem justificativa nenhuma, né? É só observação, realmente. Isso. Esse primeiro momento é justamente esse. A nossa mente analítica, ela sempre quer achar uma justificativa para as coisas, né? Essa mente analítica que justifica, ela também justifica para que a gente se mantenha no lugar que está. Porque sempre vai ter uma justificativa para a gente se manter ali, né? E quando a gente entra nesse campo do observador, é sair desse campo também das justificativas e entrar no campo da criação. O que que eu quero colocar nesse espaço? Porque se a gente justifica, nunca tem nada para colocar no espaço, a gente sempre vai justificar. A gente vai falar, ah, mas se ele me fechou, eu tenho que agir assim. Claro, quem não agiria assim, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e determinada coisa acontece com ela, eu falo, tá, mas você não precisava ter agido assim, você poderia ter agido. Nem impossível. Como é que eu não vou agir de uma maneira assim quando uma pessoa faz isso? A única possibilidade que eu tenho é essa. Ou seja, a pessoa ela não está vendo que existe um espaço que ela pode abrir. Porque o julgamento está muito enraizado. Ela precisa primeiro não julgar. Por isso que esse observador ele é muito importante. Você tira o julgamento. Não tem julgamento aqui, né? Porque faz parte da sua personagem. Eliminar o julgamento, você entra no campo da criação, tá? Então, muito bom. Excelente. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre o que viu, viveu, sentiu? Não? Então, maravilha. Então, pessoal, a tarefa para essa semana, ela é diferente. Na semana passada eu dei tarefa para vocês executarem, para vocês fazerem algo, né? Que era justamente fazer a indução do que a gente fez na aula. Essa semana eu não quero que vocês façam algo, eu quero que vocês não façam. O que eu quero é que vocês percebam, notem esse espaço, tá? Então, quando um gatilho vier, algo aconteceu do mundo externo, né? Surgiu alguma coisa, aconteceu um evento. O que normalmente ativaria essa sua personagem antiga, a sua tarefa agora é só observar. Observar o espaço, né? Então é dar essa pequena pausa que agora você sabe que existe entre o que acontece e a reação que você toma. Eu quero que você abra esse espaço e observe. E, e, e não preencha esse espaço com a sua história antiga. Seja esse espaço, esteja presente para o espaço. Observa esse vazio que você criou, né? Então só observa. O carro me freou, eu já tenho xingado. Não, só observa. Observa. Nossa, olha, abriu um espaço aqui. Nada foi feito até então. Eu não dei resposta nenhuma. Ah, mas eu tenho que dar. Não, não tenho que dar resposta ainda para nada. Tenho só que observar, tá? Observe esse vazio que você começou a criar, porque esse vazio é o espaço de criação. Esse vazio permite que a gente coloque o que a gente quiser. Então a gente ainda não está colocando nada. Muita gente não sabe, quando eu falo de criar a vida que deseja, as pessoas nem sabem para onde ir. Mas criar o quê? Que vida? O que que eu gosto? Por quê? Porque nem tem espaço. Não tem o espaço. Então ela não sabe como criar. Quando a gente começa a abrir o espaço, aí a gente começa a ter possibilidades aqui agora. Nossa, agora eu abri um espaço, tem um vazio. Agora eu posso colocar o que eu quiser nesse vazio, tá? Então, hoje a gente remove a máscara da personagem, né? E no nosso próximo encontro, que é o último desse programa, a gente vai aprender a esculpir essa nova
identidade, a esculpir esse verdadeiro eu, tá? Esse trabalho de hoje foi incrível, então sintam-se honrados e orgulhosos pelo esse trabalho. Esse trabalho ele é muito importante de abrir esse espaço, tá? Então, a atividade dessa semana é isso, é vocês perceberem esse espaço. Não é colocar nada, é só perceber, observar o espaço. Tá bom? Muito bem, excelente noite para vocês. Foi ótimo estar com vocês nessa noite. A gente se vê na terça que vem. Não deixem de assistir as aulas aí, quem tiver com os programas atrasados. E para você que não está assistindo online, assista, porque ó, antes de começar a aula, a gente sempre tem bate-papo que você está perdendo, né? Você perde a oportunidade de estar aqui dividindo no ao vivo, porque a emoção de estar entregue numa aula ao vivo é diferente, você não tem como pausar a aula, então, às vezes assistindo você pausa, vai fazer outra coisa, volta. Aqui você está sentado uma hora focada nesse processo. Então, não deixe de vir para a aula presencial, porque ela é diferenciada. Tá bom, pessoal? A gente se vê então na semana que vem. Uma excelente noite para vocês. Tchau! Obrigado, tchau.